começo primeiro, assim, aqui em Vigília, eu tive uma sensação, fiquei mais de mês, antes de eu ir viajar, eu fui viajar de carro para Bahia, faz uns 3 anos, né? Eu estava grávida do meu bebezinho, então faz quase 3 anos, né, do Noah, e eu comecei a ter uma sensação de que alguma coisa iria acontecer comigo ou com alguém que estava ao meu redor, né? E eu tava assim, gente, eu tô sentindo que parece que alguém vai morrer. Ou eu achei que fosse me dar uma parada cardíaca, eu juro por você que eu achei que eu fosse desencarnar, porque eu comecei a ter muita fibrilação no cardio, senti uma energia, eu não tenho nenhum problema cardíaco, mas eu comecei a ter umas alterações no cardio, e começou a me vir uma pressão, uma situação estranha, né, uns pensamentos de morte. Eu falei, cara, ou tem boi na linha, tô com assédio, ou alguma situação realmente vai acontecer. E aí, um mês antes de eu ir viajar, eu estava sentada na minha sala de atendimento, fechei o olho assim, aí me veio assim, olha, nós vamos fazer um trabalho com você, físico, né, veio pela clareaudiência, né, Uhum. aí eu, tá, né, comecei a interagir com aquilo mentalmente, eu pensei, falei, tá, trabalho comigo? Falei, pronto, né, vou morrer mesmo, aí que eu falei, pronto, alguma coisa vai acontecer. Eu questionei, perguntei por quê, a entidade me falou assim, olha, reúne para mim tal coisa, tá? Nós vamos fazer um trabalho de fortalecimento com você. Eu falei, tá bom, né? Vou lá. Fui, comprei algumas coisas, reuni na minha casa e nisso foi passando. Fiz, deixei lá, né? Deixei aquilo intencionado para as entidades, fui viajar. Cheguei na Bahia, fiquei lá 14, 15 dias, acho que 2 dias antes de eu voltar, tive uma experiência fora do corpo lá na Bahia. Lúcida, mais lúcida do que eu tô agora. Me trouxeram para minha sala de atendimento fora do corpo e me sentaram na minha mesa ali de orientação, que eu faço leitura de baralho cigano, né? Aí me sentaram na minha mesa, tinham dois espíritos na minha frente, duas mulheres e uma moça, uma guia. Ela incorporou no meu corpo astral Uhum. e ela falava por mim e colocou duas testemunhas ali que era para eu lembrar do recado. Aí ela falava assim: ela falava de jeito, põe a mão em mim, vai passar por uma limpeza física. Falava desse jeito. E ela abria minha boca e tirava umas energias em forma de estrela preta. Ela tirou duas e pôs em cima da mesa, igual uma carta de baralho. Aí, e eu estava testemunhando tudo aquilo. Testemunhando, né? Quando eu voltei pro corpo lá na Bahia. Saí daqui e voltei para lá. Falei, meu Deus do céu, que limpeza física que é essa? Falei, então tá complementando a limpeza que o No guia corpo. me orientou lá, Uhum. né? No corpo, em vigília. Falei, caramba, né? Falei, gente, então tá. Isso 2 dias antes. No outro dia, tive outra experiência lúcida. Saí ali, onde eu estava. Fui até o jardim, um mentor. Era um mentor, pela vibração. Ele olhou para mim, um senhor mais velho, ele estava todo branco, reluzente. Ele chegou na minha frente, ele me abraçou. Ele me deu um abraço. E ele encostou o chakra cardio dele com o meu. Eu senti aquela vibração e eu comecei a chorar fora do corpo e ele me deixou um abraço fraterno. E aí ele só fez isso, ele não me falou nada. E eu voltei com uma vibração de despedida, como se fosse alguma coisa que estivesse preparando o meu cardio. Eu gravei esse relato, e na Bahia eu gravei essa experiência, que está no meu YouTube. E aí eu fiquei emocionada, falei, caramba, que abraço mais gostoso que foi esse. Como se fosse um abraço de uma pessoa que veio me ver por algum motivo, me deixou uma força ali no cardio e pronto. Pois bem, meu filho, no outro dia eu fui embora da Bahia de carro, chegando em Minas quase, né, depois de um tempo de viagem, um caminhão bateu no meu carro de lado, tava eu e minha família inteira, eu estava grávida, meu cachorro estava no carro, meu marido, meu filho mais velho, meu carro deu PT. Nós capotamos na estrada
e foi muito feio o meu acidente. Eu falo que não era a hora de ninguém ali realmente, porque o grau que foi o acidente era para todo mundo ter desencarnado. Foi muito feio. O carro ficou destruído, e na hora que eu estava no acidente, eu não vi o acidente acontecer. Eu não vi, parece que eu saí do corpo. Eu não sei se é porque eu bati a cabeça no momento, ou o tracionamento do impacto. A minha impressão é que eu estava em catalepsia. Eu senti o desacoplamento do corpo no momento do acidente. Eu senti a mesma coisa da catalepsia, como se eu tivesse projetada parcialmente para fora. Não vi acidente, não senti impacto na hora, não senti dor, não senti nada. Quando vê, a hora que parou o carro, que eu olhei, eu senti na hora. Que eu voltei, acoplei, eu falei, meu Deus do céu, nós batemos o carro. Eu olhei, eu tava luz, que a adrenalina foi lá em cima. E aí eu consegui me resolver ali, né? Ver se estava todo mundo bem, se estava todo mundo vivo. Cara, foi impressionante. Foi impressionante. Eu fui avisada fora do corpo, tive a experiência, né, com a incorporação, a entidade me avisando isso, me colocando essa situação, um trabalho provavelmente de proteção emocional para o que ia acontecer, um mentor me dando aquele abraço, me passando essa força fora do corpo, porque já sabia que ia acontecer. Uhum. Eles sabem quando vai acontecer. Eles têm a projeção da linha temporal, eles enxergam diferente da gente. E para mim foi incrível. Eu tive os avisos e o amparo antes de acontecer, né, fora do corpo. Foi para mim, assim, é inquestionável a experiência fora do corpo. Foi incrível isso, né? E essa foi a primeira experiência, né, que eu queria deixar. E a segunda, que foi mais impactante também, já faz uns anos que eu tive essa experiência. Eu estava com um grupo de resgatista, de projetores astrais e também de espíritos plenos, que eu falo, né? Espírito pleno é o espírito que não está projetado, né? Fora do corpo, não tem ponta Uhum. física. E nós estávamos indo num lugar, numa dimensão astral inferior. Nós fomos fazer ali uma limpeza e resgate de algumas consciências que eram mais jovens. É como se fossem alguns adolescentes que tivessem ali num pedaço ali no astral, presos numa situação ali, e nós fomos lá fazer uma limpeza e resgatar alguns. E eu me lembro que eu estava com um projetor astral do meu lado, não faço ideia de quem é, fisicamente, mas eu sabia que ele era projetor por causa da energia dele, estava muito vibracionalmente mais impositiva, assim, né, mais vibrante, mais denso, né, e pela irradiação de luz dele, eu sabia que ele era um projetor. E tinha um guia espiritual comigo, que ele, vira e mexe, eu ando com ele acoplado no meu corpo astral, tá? Como é que é? Eu vou junto e eles incorporam no meu corpo astral e a gente acessa algumas dimensões mais densas que eles usam a minha energia para fazer Uhum. alguns trabalhos, né? E aí, eu olhei para o lado e eu vi um espírito que estava parecia que ele estava petrificado naquela região umbralina. Ele estava todo encurvado no canto, e esse guia que estava comigo, ele falava e eu escutava o som psíquico da voz dele, né, das emanações dele telepaticamente. Era um homem. Ele falava assim, isso aqui, ó, ele mostrava aquela galera, né, que estava ali. Eles começaram a fazer um trabalho e adormeceu todo mundo. Vi todo mundo dormir. Tinha ali, beirando uns 100 espíritos ali onde eu estava. No mínimo, uns 100, assim, ó. E eles foram aplicando energia, a galera foi tudo dormindo, deitando no chão e dormindo, adormecendo. E ele virava pro pessoal, a equipe, tinha eu e mais uns 6, mais ou menos. Ele falava assim, isso aqui, isso aqui eu não tenho dó, não. Ele falava desse jeito. É um guardião, né? Uhum. Obviamente, né? Pelo falado, né? Ele falava, isso aqui, eu não tenho dó disso aqui, eu tenho dó disso aqui, ó. A hora que ele me virou, que a gente virou junto, que eu olhei para o que é que ele estava apontando, isso aqui é digno de pena, ó. No que eu olhei,
tinha um espírito petrificado, parecia uma múmia mesmo, ele estava muito escuro, todo engrunhado no canto, e fazia, sei lá quanto tempo que aquele cara estava daquele jeito. E aí, a hora que ele virou e falou isso, o projetor astral que estava do meu lado abriu a boca a chorar e começou a emocionar com a compaixão, né, com a forma do Exu se colocar, né, em relação àquele espírito, né, porque ele falou isso, não é julgando pena, dó, não foi nesse sentido, né, Sim. foi que, pô, né, o cara tá ali, né, daquele jeito ali, ó, é disso aqui que, né, que a gente preocupa mais, né, da pessoa chegar naquele ponto, né, e eu vi o projetor astral chorando, e aquilo me tocou, porque a energia de um projetor, quando ela oscila no campo astral, a gente também começa a sentir a mesma coisa. Por isso que tem que manter o foco quando você vai fazer um trabalho de resgate ou de, né, limpeza, seja lá o que for. Se você deixar sobressair a emoção, né, aquilo começa a afetar o campo vibracional. E eu comecei a me emocionar de ver o projetor chorar. E aí eu voltei para o corpo com a experiência. Falei, nossa, meu Deus, o cara começou a chorar. Eu também quase comecei a oscilar, e o guia que estava comigo, aí já, às vezes, não ia dar condição dele usar meu corpo astral, Uhum. né? Mas foi muito impactante para mim ver a consciência, e não só isso, de ver a manifestação do guardião tendo aquela fraternidade, né, no olhar do irmão que estava ali, né, daquelas condições, né, sabe lá Deus desde quando que ele estava assim, né? É, mas é muito, muito E, assim, importante, né?